Olá! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Papo Místico. Se você não me conhece, vou me apresentar. O meu nome é Tari, sou taróloga, terapêutica e terapeuta. E, como eu falo, o Papo Místico é um espaço na qual eu divido os meus conhecimentos, o que eu sei sobre assuntos aleatórios, seja de religião, cultura, símbolo, mitologia, junto com o meu convidado. E no Papo Místico anterior, a gente falou um pouco de tarô, mas ficou uma dúvida. Como surgiu? Qual é a origem? Da onde veio? Veio de outro planeta? Onde começa tudo? Onde começou? E para me ajudar nessa investigação e nessa pesquisa, eu trouxe o meu lindo! Você tá disseminando a ideia do lindo mesmo, né? Ok, bacana. Então tá bom. O nome dele é João Badiali. Ele é apaixonado por mitologia, ele é apaixonado por tudo que tem simbolismo, tá? Então, devido à bagagem de conhecimento que ele tem por curiosidade, não que ele seja um pesquisador, que é quase um pesquisador, tá? Não. O nível de conhecimento dele é tipo um pesquisador. Então, ele veio aqui compartilhar um pouco dos conhecimentos, até das curiosidades que ele pesquisou sobre como surgiu o tarô. Primeiro assim, só preciso fazer um disclaimer aqui, tá? Esse negócio de pesquisador é uma enganação, porque eu não sou esse, né? Eu sou aspirante a polímata, se é que pode falar assim, mas é que eu gostaria de ser, mas não que eu seja, tá? Então, o papo é mais profundo. Mas tudo bem, vai. Vocês vão perceber o que eu estou falando, tá? Mas vamos começar com a origem do tarô. Surgiu onde? No Egito? Os aliens trouxeram para nós? Olha, quando falamos da origem do tarô, a primeira coisa que precisamos separar é a história de tradição. Historicamente, o que conseguimos comprovar é que o tarô surge na Europa, especificamente na Itália do século XV. Os primeiros registros conhecidos aparecem em cartas chamadas trionfi, ou triunfos, né, que eram usadas inicialmente como jogos de carta entre famílias italianas, mesmo da nobreza. Um dos exemplos mais famosos preservados são os baralhos conhecidos como Vicente Sforza, que foram produzidos em meados do século XV na época, né, na região de Milão. Agora, existe um ponto fascinante aí que o tarô e a tarologia ganhou ao redor dos séculos, que é essa camada simbólica mais profunda, né? Passou a ser associado muito mais à filosofia, à espiritualidade, à alquimia, ao ocultismo. Então, a resposta mais honesta mesmo seria na época italiana renascentista, tá? Agora, a origem mística já é uma construção posterior, porque é criada por diferentes filosofias e correntes esotéricas. E eu acho que é justamente esse o grande desafio do tarô, que nasceu como um jogo, mas se torna meio que um espelho simbólico da experiência e da curiosidade humana. Então, essencialmente, acho que seria isso. Pra quem não sabe, o tarô, lá no começo, era um jogo. Isso. Então, assim, ele não surgiu já, vamos fazer uma adivinhação de futuro. Não. Ele surgiu literalmente num jogo de cartas, realmente na Europa. Na Itália renascentista. Isso. E o pessoal jogava, e tinha até um nome diferente, que agora... Triunfi. Que as cartas chamavam triunfo, mas em italiano, triunfo, é bem parecido, mas o plural, trionfi. Triunfi, isso. E aí o pessoal jogava, e assim, e era da realeza, não era pra qualquer um. Não, era só o pessoal da alta elite que tinha acesso a esse jogo. Só que conforme o tempo foi passando, as conexões com aquelas cartas, com o pessoal de outras culturas, começou a se ligar. Que aí começou a ver a parte de alquimia, aí o pessoal que é o hebraico. Os hebreus. Os hebreus. Começou a ver a sintonia a quantidade de arcano que bate, que são 22 arcanos, com os 22 símbolos. E aí, conforme o tempo foi passando, aí foi quando o tarô foi, como falar, aprimorando, vamos assim dizer. É interessante pontuar que, assim, de novo, tá? Eu não sou um tarólogo, tá? Não sou especialista nisso, mas, historicamente falando, o tarô não começa com esse viés místico e esotérico. Não. Ele começa como um passatempo, tá? Como qualquer outra fundamentação ali histórica. E aí depois, algumas releituras vão sendo feitas. E aí que a gente chega nesse ponto que a gente está falando agora aqui. Tá? Sim, aí conforme foi passando os tempos, aí o tarô começou a virar uma ferramenta devido à simbologia, tantos significados, foi quando ele começou a ser usado deixou de ser jogo e passou a ser sobre adivinhação.
E aí, conforme o tempo foi passando, aí mais foi aprimorando e se tornou o tarô que nós temos hoje. Isso, exatamente. E aí, sim, já que eu acabei comentando sobre Cabala, sobre Egito, então eu pensei de conversar, assim, de outras coisinhas. Que, assim, existe um papo que, assim, eu nunca tinha ouvido, mas eu sei que já surgiu, que o tarô começou no Egito. Eu te juro que, assim, eu nunca ouvi, mas eu sei que já comentaram que surgiu no Antigo Egito. Isso daqui é interessante em específico, porque essa é uma das perguntas mais fascinantes, que acabam envolvendo uma história que mistura fato histórico e mito. A resposta curta é que não existe evidência histórica comprovada de que o tarô tenha nascido no Egito, tá? Mas essa ideia surgiu principalmente no século XVIII, quando alguns estudiosos e ocultistas franceses começaram a interpretar os símbolos como uma herança do deus Thoth, da simbologia antiga, né? Ele é o deus da sabedoria no Egito, não é? Dentre outras coisas, sim. E aí, naquela época, em 1781, existia a publicação de uma teoria dizendo que existia uma relação entre o livro da sabedoria de Thoth com esse conteúdo. A teoria é extremamente interessante do ponto de vista simbólico, mas os historiadores não encontraram documentos que comprovassem essa origem, né? Então, assim, a gente precisa fazer uma distinção grande se o tarô tem essa origem, porque historicamente não tem, mas possui uma interpretação dada posteriormente por uma tradição mais esotérica. Então, assim, talvez isso revela algo muito mais humano, né? Porque a gente, quando encontra um símbolo poderoso, tenta entender a grande tradição da humanidade através desse símbolo. Então, aí você tem mistério, você tem filosofia e você tem aquela visão humana da esperança. Eu acho que o mistério é o que dá sede da gente. E poder acreditar que existe algo além dos nossos olhos. Sempre. E assim, outra coisa que eu queria também compartilhar com vocês, eu queria que você comentasse também, que eu sei que é uma área que você gosta muito, que é sobre a Cabala. Vai pular pra Cabala direto? Que? Sobre a Cabala. Inclusive, eu tenho até aqui, ó, tarô cabalístico. Tá até aqui, gente. E assim, existe realmente uma ligação. Tem até um livro aqui, ó, caso vocês não saibam. Até aqui, ó. O tarô cabalístico. Literalmente. Existe realmente uma ligação, apesar de uma indireta, meio direta. Assim, aqui é interessante dizer, porque existe uma ligação, mas precisamos entender primeiro quando que essa ligação surge. Porque a associação entre o tarô e a cabala não pertence ao tarô original do século XV que a gente falou agora. Essa relação foi desenvolvida principalmente por escolas ocultistas dos séculos XVIII e XIX para frente. Na época, a cabala é uma tradição mística judaica, enquanto o tarô surge na Itália renascentista. Então você vê que não tem conexão. A conexão vem por estudiosos esotéricos que enxergavam naqueles arcanos maiores uma possível correspondência com as 22 letras do alfabeto hebraico. E os caminhos da árvore da vida também, né? Essa relação acaba se tornando especialmente forte dentro da tradição da cabala hermética, com alguns grupos, como a Hermética Dourada, que era um grupo, né? Então, uma resposta mais equilibrada seria que existe uma relação simbólica, mas que foi criada posteriormente porque não há uma evidência historicamente comprovada junto, né? Vocês viram como é fascinante, né? De como surgiu o tarô, que ele não começou já pronto, ele foi sendo construído conforme o tempo. E as coisas foram se conectando umas com as outras, devido a todo o seu significado, com todos os seus símbolos, foi fazendo conexões com outras culturas e aos poucos foi se transformando na ferramenta que nós temos hoje. Porém, apesar de ela ser uma ferramenta maravilhosa que ajuda milhares de pessoas, ela sofre bastante preconceito. Isso eu também falei que, assim, sofre muito preconceito. Sim. E assim, como começou esse ser mal visto, vamos assim dizer? Ah, mas como assim? No começo era a sociedade, né? A classe alta jogava, então era algo que todo mundo gostaria de jogar. E do nada virou um preconceito, começou a ter uma perseguição. Durante um tempo, com as mudanças religiosas mesmo, e perseguições com outros tipos de culturas que não estavam no padrão da região, começaram a perseguir quem usava as cartas. Porque ficavam ligando que a pessoa que faz magia, trabalha com outros tipos de coisas que não estavam adequados com aquela cultura, com aquela religião, era classificado como uma pessoa má, uma pessoa que não pode ser bem vista, que não pode estar perto da gente. Agora vamos para um outro assunto delicado, chato, mas é necessário, sobre as perseguições.
Tem muita gente que tem preconceito, até hoje, tá? Como? Tem bastante preconceito e tudo mais. Só que aí vem a pergunta, como houve perseguição se antigamente a alta realeza jogava? Então, a perseguição começou quando começou mudanças culturais na região, né, na região da Europa, que começaram a ser mal visto quem praticava alguma arte oculta. E aí começou essa perseguição, começou o preconceito, a realeza deixou de usar. Que nessa época já era visto como culto, né? Não era mais esse espelho da humanidade e tudo mais. Não, só que de uma forma, tipo assim, nossa, isso é coisa do mal, isso é errado. E aí, assim, vários países começou a perseguir pessoas. Então, assim, a perseguição não começou a ser, porque tá usando tarô. Não, é quem praticava alguma arte que na visão daquela região não era certa, não era correta, né? E outra coisa que eu queria comentar pra vocês também, que apesar das perseguições, o tarô sobreviveu com o tempo. E é uma coisa que eu queria até comentar, que assim, se as pessoas hoje ainda têm preconceito, faz nariz torto, é por falta de conhecimento. E muitas crenças da visão de como vê o tarô é devido a novelas, séries, filmes que usaram os arquétipos, as imagens de tarô como coisa ruim, de magia, umas coisas muito do mal, essas coisas e tal. E aí, para as pessoas, ficou na cabeça que tarô é do mal. Que, nossa, não, eu ter acesso a esse tipo de coisa? Jamais. E sendo que se você para conhecer, não tô falando para você estudar para se tornar um tarô, não é questão essa. Se você permite conhecer o que é um tarô, você vai ver que é uma ferramenta de trabalho. Ele não tá aqui para provar o que é certo, o que é errado, te convencer a acreditar. Ele é uma ferramenta para você se explorar de como está a sua cabeça, o seu coração e a sua alma e o quanto isso está interferindo em sua volta. Me permite fazer um apontamento aqui? De novo, antropologicamente falando, o ser humano tem uma razão para temer o desconhecido. Porque desde a época das cavernas, o que era desconhecido podia colocar em risco a existência dele. Esse é o primeiro ponto, né? Historicamente também, sempre que uma nova cultura, uma nova tribo, uma nova população, seja ela qual fosse, chegava com mais conhecimento e mais dominância da arte que era usada naquela época, que eu tô falando de arte física, né? Como, por exemplo, caça e tudo mais, a menos evoluída era dominada. Você parar pra ver, isso acontece até hoje na questão de colonização, guerra e tudo mais. E historicamente tem um fator que eu acho que é vital. Quem conta a história é quem ganha a guerra. Eu sempre achei interessante quando eu estava na escola e eu estudava história, que quando o Império Romano invade a área viking e mata todo mundo e domina a região, o título daquela unidade era a expansão do Império. Quando os, então, nórdicos, né, ou vikings, como você quiser chamar aí, falando de uma maneira bem grosseira, resolvem se reagrupar e atacar... Revidar, né, porque era o local deles. O tema da unidade era a invasão bárbara. Quer dizer, olha que interessante. Por que era invasão bárbara? Porque a história era contada do ponto de vista de quem ganhou a guerra. Então nunca é necessariamente una. Quando digo una, é tipo uma, né? É sempre bipartida, tripartida. Por isso que a verdade é uma perspectiva, né? Então, quando você começa a entender que aquilo que é desconhecido me coloca em desconforto, e por desconforto, em perigo, e por perigo, muito provavelmente, coloca a minha existência em xeque, opa, isso já me assusta. E aí, só um ponto, não vou entrar nisso porque a conversa não é sobre isso. Mas, para você que gosta, tenta estudar o porquê que a crença da reencarnação não existe mais no catolicismo. Você vai ver que tem uma história interessante justamente sobre pontos políticos, pontos matrimoniais, e aí a coisa muda. Então, assim, muita coisa da religião muda a bel prazer de quem está no poder naquela hora. Enfim, já divaguei. Já sabem que, assim, vocês podem dar indicações de quais temas vocês querem que seja colocado no Papo Místico. Então, dependendo, assim, cara, eu quero muito que com a Yasmin seja tal assunto, com o João eu quero tal assunto. Vocês podem colocar, que vai ser recebido com todo amor e carinho, e vamos colocando, vamos mexendo, vamos, né? Vamos fazer. Com certeza. E assim, como vocês podem ver, é uma ferramenta antiga e que sobreviveu com toda a perseguição para os tempos atuais. Como você acha que ele sobreviveu a chegar até o tempo atual? Qual a sua opinião? Eu, assim, superficialmente eu diria que o tarô sobrevive porque os símbolos são atemporais. E aí é interessante entender que as roupas mudam, os impérios caem, as tecnologias mudam, mas o ser humano tende eternamente a continuar vivendo os mesmos conflitos internos. E aí é interessante porque
Eu acredito que o tarô sobreviveu porque ele conversa com algo universal, na necessidade humana de compreender a própria jornada, sabe? Independentemente da pessoa enxergar o tarô como ferramenta espiritual, psicológica ou até mesmo simbólica, existe algo poderoso ali em imagens que representam experiências humanas no geral. A morte, o recomeço, a escolha, o medo, a transformação, o desejo, tudo. O Carl Jung, por exemplo, estudou profundamente os símbolos arquétipos, porque entendia que essas imagens universais têm impacto na nossa mente. O tarô atravessou os séculos porque não depende apenas de uma época, né? Basicamente, acaba falando, na minha visão, de coisas que continuam existindo enquanto existe a humanidade. Então, talvez, na minha visão, essa seja a grande força. Porque, assim, as tecnologias mudam, tudo vai mudando, os costumes vão mudar, mas as perguntas humanas de amor, sexo, paixão, sempre continuam as mesmas. Então, na minha visão, sempre vai continuar por causa de tudo que é místico, tudo que é curioso, vai existir por causa dessa curiosidade. Eu penso exatamente igual. O que o meu lindo falou é o que eu penso. Pode passar 1000 anos, não vejo o tarô deixando de existir, justamente por tanta coisa que ela tem. Ela abre muito a sua mente. Não só o tarô, né? Não. Qualquer coisa que for assim, mística, curiosa, né? Sim, Vai continuar que existindo, sempre vai trazer muitos questionamentos, tipo, como falou comigo? É exatamente isso que eu estou sentindo. Eu não falei e mostrou. É o que eu estou passando. É isso. Então eu acho muito assim, que eu não vejo ele desaparecendo, justamente porque como ele revela nossas emoções, nossos sentimentos, de uma forma que a gente muitas vezes não fala, mas se manifesta, e isso acaba encantando os olhos da pessoa. E aí é interessante entender duas coisas, principalmente. Primeiro, né? Antigamente, a questão da leitura, da compreensão da letra, né? Era uma coisa que não era comum para todos. Por isso que a comunicação, a instrução era feita por meio de imagens. Só para entrar um pouquinho numa área que eu gosto, que é da arte marcial, você vê que, por exemplo, na arte marcial, principalmente na arte chinesa, você tem muita associação com animais. Porque era muito mais fácil eu explicar, por exemplo, que você se move como uma garça, do que você flexionar o músculo do tendão que está do lado da... Sabe assim, uma coisa muito mais complexa de compreensão. Se até na Bíblia hoje, que é letra, né? É palavra escrita, não imagem. Cada pessoa lê e coloca uma interpretação, imagina num símbolo que é totalmente semiótico, ou seja, sem o verbo ali. Pô, aí você dá uma interpretação absurda. Nossa, né? demais. Bem, já estamos chegando para o último quadro. Não, chegamos. Como vocês viram, a criança aqui, o conhecimento dele, assim, a cabeça só faz assim, bum, Mas bum, é assim, cabeça não é assim. bum, bum. E qual é o último quadro que eu faço aqui? Eu pego o meu baralho. Ah, que legal. Lá vou eu ser colocado em xeque agora. Que bacana. Eu fiquei nervoso. Que eu já tô aqui passando mal. O que eu vou fazer? Porque meu histórico de tarô não existe. Vocês estão sabendo, né, gente? O que faz? Bem, depois de toda essa conversa, de toda essa troca, eu tiro uma carta como se fosse uma mensagem final. Ok. Só que eu faço a minha interpretação de taróloga e você com a sua parte simbolística. Simbólica. Simbólica. Eu acho que agora o canal derruba, né? Porque assim, eu não tenho essa habilidade, eu nunca tive isso, nem... Gente, de novo, tá? Eu não mexo com nada, eu sou um cara cético, eu sou um cara tipo arquivo X. Então, mas é aí que o canal vai ser derrubado, né? Porque assim, eu não sou tarólogo, eu não tenho conhecimento disso. Gente, eu não sei de nada disso, então eu não sei como é que eu vou agregar. Mas... Às vezes é um sinal. Não, tem nada de sinal. Vai lá. Deixa a sua voz falar, deixa a sua intuição. Eu vou falar muito mais de mim, que como a gente já falou aqui durante o episódio, né, tem muito mais a ver com a interpretação ser a chave, né? Então, às vezes pode ser que eu fale de mim aqui e me entregue do que falar do tarô, mas tá bom. Puxa você. Uma carta só? Yes. Uma já destacou pra mim aqui. Não sei o que é. É só uma, né? Só uma, pode ficar tranquilo. Mostra lá? Mostra aqui o que eu faço. Pode mostrar. Eu nem sei qual que é essa. Ais de ouros. Ais de ouros. É uma mão, né, segurando uma moeda, ó. Pode fazer a interpretação. Eu não tenho ideia do que seja isso. Porque eu vejo uma mão vindo de uma nuvem, né, segurando uma moeda com um pentagrama. Que aí é muito louco, né, porque eu tô dando a minha análise João Badigliana do negócio. Mas eu imaginaria que seriam bons fortúnios, boas mensagens indo sendo trazidas. Eu vejo aqui uma passagem na parte de baixo da carta, né, que dá para uma montanha com um caminho desenhado e uma espécie de um portal de flores, né. Então eu imagino que é literalmente uma mensagem boa, um caminho bom, um novo presente, uma nova crença, coisas boas virão, né. Good times are coming, tipo assim, né. E
Eu imagino que são coisas boas vindo, mas eu não sei o que representa isso, não. Como vocês podem ver o simbolismo da carta? Sei. Sim. É isso mesmo? A carta Ás de Ouros, ela é a carta elemento terra, ela é ligado à terra. Tá. E terra é ligado a dinheiro e ligado à profissão. Então fala de novas oportunidades estão chegando, novos começos. Você tá falando sério mesmo ou você tá falando só pra me agradar? Não. É isso mesmo? Olha, você Agora vai se sentir o máximo. Vou abrir uma página de tarô. Agora sou o rei do ocidente. Agora ferrou. Eu não sabia dessa, não. Engraçado, o simbolismo. Então, estamos finalizando o quadro com Ás de Ouro, falando que o começo realmente está começando. Novos projetos, novos caminhos. Os caminhos estão abertos. Olha só. Então, está chegando uma oportunidade para você trilhar o caminho. Você vê que é muito mais arquetípico do que místico, do que qualquer outra coisa, né? É você enxergar. Interessante, gostei. Ele gostou. É. Primeiro, eu quero agradecer por ter participado desse quadro. Porque, assim, a gente viajou bastante sobre história. Sim. E você, pra mim, é uma... Cara, o seu conhecimento é fora da linha. Não é não. Sim. Eu sempre comento de você pro pessoal, meus consulentes das lives. O pessoal te adora lá nas lives. Né? São muito, muito doces. Tipo assim, quando você começa a explicar, vocês vão sentir. Esse é só o primeiro. Teremos muitos outros para conhecer mais história, mais cultura, desse mundo místico, esse mundo, como a gente pode falar, oculto, misterioso, esotérico. Só que de uma perspectiva mais histórica e mais simbólica. Então, obrigada por ter participado, de ter explorado um pouquinho, compartilhado o que você sabe, que vocês viram, né? Do que eu sei, pra gente agregar cada vez mais as pessoas, para abrir mais a mente, né? Para não ficar limitado só naquilo que sabem, mas poderem expandir mais e conseguir enxergar outros mundos, outros ambientes, através do que você fala e através do que eu também posso ajudar vocês. Quem gostou, dá o like, comenta aqui embaixo, até pode dar sugestão, o que vocês querem saber, seja com a minha irmã ou com o meu lindo. Podem dar sugestão. Inclusive, o próximo quadro já tem um tema com a dona Yasmin, que será o quê? Como se tornar um tarólogo. Como se torna um tarólogo? Olha só, nasce-se. Ele Onde nasce. comem? O que comem? Onde vivem? Vão ao banheiro? Não sabemos. Será que faz a primeira, segunda, terceira, quarta série? Será que tem faculdade? Como? EAD? Será? Hogwarts. Pós-graduação. Olha! Pós-graduação é delegado, hein? Isso vai ser conversado com a dona Yasmin, Rainha do Oriente, no próximo quadro. Obrigada a todos pela participação. Um grande beijo e até a próxima.